E aí, Chagas aqui mais uma vez com um mais novo episódio do seu novo podcast favorito. Hoje eu tô com ele aqui que é ex-neurocirurgião que desenvolveu hiperfoco em rios. Ele se formou bacharel em medicina, mestrado e doutorado com especificação em neurocirurgia, mas aí desenvolveu hiperfoco em rios, em vídeo curtos de rede social, fritou o cérebro dele. E aí, como que passa 14 horas numa sala mexendo num cérebro aberto com uma pinça de precisão, sem receber nenhuma dopamina de resposta? Boa noite aí, pode se apresentar. Fala aí, Chagas, tudo bom? Sou um ex-neurocirurgião, né? Sou o Dr. Motoca. E durante a minha graduação, né, acabei desenvolvendo vício em rios, né? Porque eu não aguentava, não tinha paciência para esperar os pacientes ali, né? E daí eu tinha que precisava de uma dopamina durante a cirurgia também. É, como é um trabalho muito calmo e de ter muita atenção ali, você tem que ficar muito tempo parado. O meu cérebro ele já não estava em condições de ficar parado nem por um segundo, sem estar passando algo do lado ali, sem estar passando um Reels com uma corrida do GTA Online com alguém falando sobre gastronomia brasileira. Não estava aguentando mais e tinha que estar sempre passando um Reels. Aí hoje estamos aí nesse podcast aí, né? Vamos falar um pouco aí sobre os assuntos aí que mas estava sendo falado aí durante esses últimos meses, né? Que foi a chegada do Carlo Ancelotti na seleção, né? Calma pro médico, né, que fica lá no plantão sentado. Pro paciente que foi atropelado por um ônibus, não tem nada de calmo, né, Mutoca? Então, às vezes, compensava até você agir mais como paciente do que como médico, né? Não, era só eu ser um pouquinho mais paciente, né? Mas eu até tentei, até fui até pro Tibete fazer uns retiros espirituais lá. Mas eu cheguei lá, cara, eu não aguentei ficar. Eu olhei para aquele monte de monge assim, eu falei, mano, que é isso aqui, cara? E voltei já, tive que pegar o celular já. Os caras que falou, não, você tem que deixar o celular aqui, porque aqui é pra você ir. E eu briguei com eles, cara. Falei, não, me dá meu celular, eu sou viciado, eu preciso de uma ajuda. E realmente isso aí foi atrapalhando na minha carreira, né? Porque eu tentei fazer esse retiro pra realmente é, eu me encontrar novamente e poder continuar meu trabalho, né? Porque eu já tava ficando sem dinheiro, né? Não tinha mais paciente, porque todo mundo chegava lá. O médico, eu, né, não tinha como atender porque eu já tava sem paciência, já tava todo sem atenção ali, perdido no Reels TikTok, velho. Eu adianto aqui em primeira mão a informação que vai ser o novo mal do século, tá, Motoca? É doutor Motoca ainda ou você já perdeu o CRM e virou só Motoca? O doutorado Cara, mantém, né? Que você fez o doutorado e continua igual. não, doutorado sério mesmo, né? É que a gente usa o doutor, né, pra. O doutor sempre. Opa! Opa! Isso aqui foi. Nossa! Caralho. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, porque isso aqui foi decorrência de tempos passados, né? Que além de ser viciado em rios, eu também já fui uma época viciado em cigarro, né? Pra você ver como o meu cérebro adora uma dopamina, entendeu? Adora coisas rápidas que entretêm ele. Mas falando sobre o doutorado, ele ainda segue, né, cara? O papel tá lá, tá escrito tudo que eu sou doutor, né? Pô, meus 10 anos, estudando, mais de 10 anos, cara, estudando pra eu pegar e alguém chegar lá e falar que eu não posso ter, sendo que é só um papel escrito, ó, você é doutor. Não, não, eu tenho que manter isso aqui, velho. É o orgulho da minha família, é isso aí, entendeu? Só eu tenho isso da minha família. Então, imagina eu perder isso. Você geralmente fica em casa, então, acessando rede social, você cria conteúdo também ou você só consome? E você é mais feliz consumindo Reels hoje ou você era mais feliz fazendo neurocirurgia? Cara, com certeza consumindo rios, né, velho? Além da minha profissão, foi mais uma escolha por pressão social, sabe? Sabe quando eu terminei a escola ali com 17 anos, a minha mãe já tava assim, cara, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que ser alguém. E, tipo, eu olhava assim pra situação da minha família, delicadíssima, né, cara? Então eu olhei e falei, não, vou ser médico, porque eu meio, pô, ganha dinheiro rápido e. Só que aí, né?
Foi vindo essa geração Reels, TikTok, dopamina rápida, né? E eu fui meio que entrando nisso, e daí isso foi me consumindo, e eu acabei. No início até tinha um pouco de prazer na neurocirurgia, mas, cara, ver o Reels ali me consumiu tudo, minha energia ali, eu tudo deposito ali, e realmente é o que eu gosto muito, assim, de fazer. Se desse, eu, pô, tudo faria o dia inteiro, assim. Acho que quase faço o dia inteiro, sabe? Só os momentos ali que eu tenho que. Ah, tá, que daí você tem que socializar com as pessoas, né? Tem que ter esse momento, né? Pra dar uma recarregada, pra dar uma resetada e voltar novamente. Bacana, bacana. Eu, na posição de leigo, eu consigo até me sensibilizar um pouco com você, me identificar, porque eu imagino assim, neurocirurgia, chega o paciente lá, você abre o cérebro, vai ser o quê? Vai ser um AVC, vai ser um tumor, entendeu? Vai ser sempre, o cérebro é sempre igual, né, cara? É sempre a mesma coisa ali todos os dias. Agora você pega um reel, cara, depois da segunda descida pra baixo, a segunda scrollada, você não sabe o que vai vir, cara. Vem um futebol, aí vem uma mulher dançando, aí vem um cara fazendo um pudim, aí vem de um acidente de carro, aí vem um vídeo de um gato tentando escalar uma árvore, aí vem um cara com um urso dentro de casa, aí volta uma outra mulher dançando, aí é um cara fazendo review de restaurante, sabe? É sempre uma coisa nova, o cérebro começa até a sobrecarregar de tanta dopamina, tanta felicidade, né, Motoca? Doutor Motoca. Sim, sim, não, Chagas, é exatamente isso, sabe? Às vezes ali você. Ali tá no meio da cirurgia ali, cara. Imagina, o cérebro é um órgão completamente que nada diferente vai acontecer nele a não ser as mesmas coisas, né? Não é igual você quebrar uma perna que o osso sai pra um lado, vai pro outro lado, daí você tem que pegar, colocar ele pro lado, botar uns pinos. Ah, o cérebro não se usa ali, mexe os negocinhos ali e tal. E isso aí vai saturando, né? Fica meio monótono assim e fica chato mesmo. E realmente, cara, o Rios ali é uma aventura, várias vivências que você pode ter dentro as pessoas falam assim, sabe? Às vezes fico vendo assim, né? Os caras falando, ai, porque você, ó, para, você vê um Rios ali, você nem vê o tempo passar, é, você nem lembra o que você viu, mas isso é exatamente o que é bom, cara. Isso que é o bom, isso é um alívio de um sofrimento muito bom que é ver Rios, entendeu? Às vezes eu defendo pessoas que não fazem nada e que às vezes estão na merda ver Reels, porque tem que ver Reels mesmo. Isso aí vai curar o sofrimento das pessoas, velho, o Reels e o TikTok. Elas vão se sentir anestesiadas, entendeu? E é bom quando você faz algo que você nem vê o tempo passar, né? Você ficar presente ali, você tá presente dentro do Reels e TikTok é muito bom, cara. Sensacional. E vamos só fazer a última pergunta pra você, antes da gente entrar de vez no nosso tema de hoje. E quanto à renda? Porque no Brasil o neurocirurgião é muito valorizado, né? É um setor que ganha muito dinheiro. E como que fica o baque do financeiro de você sair de neurocirurgião para agora? Acredito que você não tem renda nenhuma, né? Não tem salário de scrollador de Reel. Então como que fica essa situação aí pra você? Cara, eu cheguei um momento que eu fico bem tranquilo até, sabia? Porque eu fiz algumas reservas de emergências, né? E que agora eu consigo viver tranquilamente, pelo menos até uns 6 meses. Mas durante esses 6 meses eu vou tirar para tirar um tempo só pra ver rios mesmo. Porque daí eu acho que eu consigo pensar melhor na minha vida e vai abrir. Acho que eu vou conseguir pensar em novas coisas, sabe? Ali do Rio eu vou tirar novas inspirações pra eu tomar algum rumo na minha vida. Talvez eu faça. Crie um canal que eu fale sobre aulas de neurocirurgia, né? E como funciona. Acho que a galera iria gostar de saber disso, sabe? Mas no momento eu tenho só essa reserva de emergência que eu criei aí. E às vezes me aparece propagandas de. Esses joguinhos que tem hoje em dia aí, né? Como é que é? Tigrinho, Tiger Fortune, sabe? Às vezes eu me coço muito pra ir jogar, sabe? Mas o pessoal fala que não dá dinheiro, não sei o quê, que é mentira, mas sabe, cara, eu fico meio assim, será que não é, essas pessoas não ficam mentindo é só elas ganhar e eu não ganhar daí? Mas por enquanto tô indo nessa, cara, pensando na vida e pensando se vou pro Tiger Fortune lá. É isso. Bom, com vocês esse foi o Doutor Motoca. Então vamos entrar de vez no nosso tema, que hoje a gente veio para falar sobre Ancelotti na seleção brasileira. Então bora lá? Bora, começando, eu já sou completamente contra, porque imagina o nome da seleção é Seleção Brasileira, né, cara? E a gente tem um técnico italiano. Pra mim isso aí não faz o menor sentido, cara. O cara não fala nem a nossa língua, velho. Como é que vai se comunicar?
Aí você vê a convocação lá. O cara que chama um cara que joga no Flamengo, velho. Que fala. O cara fala português carioca. Como é que vai explicar pro Ancelotti pra um cara que nem que tinha quantos brasileiros lá no Real Madrid ele não sabia falar português ainda? Imagina agora, cara. Eu acho que isso aí vai ser complicado. Você gostou da escalação da convocação do Ancelotti, Motoca? Com exceção dos flamenguistas? Cara, eu não gostei muito porque. Tem muito jogador bonito, velho. Seleção. Agora, um nome só. Quem mais evoluiu então, com o técnico Leonardo Jardim? Não dá certo com um jogador bonito. A gente já se provou isso. Se a gente pegar os 3 goleiros que ele chamou: Alisson, Bento e Gustavo. Os 3 goleiros é bonito, velho. Desculpa, foi isso aí que você tocou de fundo aí, foi um real? Impressão minha. Sim, eu acabei scrollando secreto ali no meio da conversa. Acabei entrando ali, meus dedos não se aguentaram e Entendi. me levaram até o. Mas desculpa, foi só a única vez. E a não convocação do Neymar? Como fica pra você a situação, Dr. Motoca? Eu tenho uma opinião forte aqui. Cara, a minha opinião é que eu acho que ele deveria chamar, sabia? Porque a gente podia facilmente trocar Gerson do Flamengo, que pra mim é um jogador, não tem influência alguma, não tem. Pra mim ele é fraco, assim, fraquíssimo, sabe? E o Neymar, mesmo ele bichado desse jeito, porra, o Neymar é o craque das últimas gerações aí, né, cara? O Neymar, ele pode estar jogando lá no 15 de Piracicaba, tem que chamar, velho. Pra mim tem que chamar. E quando tiver Neymar aí, nem que ele esteja com 37 anos, velho, mas tem que chamar. Porque pra mim não tem jogador acima dele ainda. Já foi adiantado por outro profissional da imprensa e a situação do Neymar que é de cortar o coração, tá? Eu vou até dar uma repassada na história do Neymar. Ele vai pro Barcelona e aí, pá, exigência, cobrança, né? Pega o quê? Eu vou pro PSG. Os caras acabaram de tomar uma virada de 6-1 pra gente, ninguém ficou puto lá. Thiago Silva dormiu normal, ninguém pichou o muro dele. Eu vou pra lá. Chega lá, ele descobre que caiu num golpe inesperado. PSG queria ele pra ser o pilar de um time competitivo. Chegou lá, viveu o inferno também. Cobrança de imprensa, dirigente, torcida organizada. Ele nem sabia que o Paris tinha torcida organizada, Motoca. Ele pensou, já sei, vou brigar com o maior artilheiro do time. Nada. Aí, vou apelar. Fez igual, sabe, gente querendo ser demitida pra pegar acerto da empresa. Começa a meter atestado toda semana e tal, e tome lesão e nada. Pegou as coisas dele e pensou, vou pra Arábia, que lá não tem nada, não acontece nada, não tem Champions League. O que acontece, Motoca? Começa a vir um monte de jogador da Europa pra Arábia também. E o campeonato lá fica com o nível mais competitivo. Olha o drama, falta de azar do atleta Neymar. Tanto que ele sai de lá por falta de nível físico, falta de ritmo de jogo, cheio de jogador nível europeu, ele faz o que? Pensa, vou voltar pro Brasil. Flamengo, que era o sonho dele, não dá. Tá cheio de atleta com nível técnico bom também. Vai e volta pro Santos. Time recém-subido da Série B. E não é por amor não, tá, que ele voltou. Parece até que ele tentou fechar com o Vasco antes do Santos, mas ele ficou com medo da competição com o Felipe Coutinho. E foi pro Santos pra descansar mesmo. Recuperar sem estresse, sem exigência. Sabe, jogar um jogo das estrelas, um amistoso beneficente entre Santos e uma empresa parceira dele. Ele veio pra isso aí. E pra você ver como foi tão mal gerida essa volta do Neymar, que ele ficou receioso do Santos deslanchar no Brasileirão, começar a disputar a posição lá em cima e subir a exigência física de novo. Então ele já foi fazendo um plano B, que é investir no time de Kings League. Aí, nas últimas semanas, ficou bem claro a hesitação do atleta Neymar na mídia. Que ele até cogitou, né? Não sei se você viu, ele cogitou até jogar pelo time da Fúria enquanto o Santos estava em campo. Mas ele viu algumas partidas da Kings League e viu que é uma correria desgraçada aquele esporte. E pensou, que eu vou ficar no Santos mesmo. E o que me preocupa é o seguinte... Considerando que o Neymar é atleta para a partida de menos entrega, de menos esforço físico, o Neymar tinha que estar jogando na seleção agora. Pegando Equador, Venezuela, Paraguai. Agora que é a hora dele entrar e ajudar a seleção. E o Ancelotti não convocou ele. E a CBF? Vão esperar a Copa do Mundo, que tá quase aí, chegar para escalar o Neymar? Pôr ele para jogar contra uma Nigéria na fase de grupos? Uma Holanda nas oitavas? Ou qualquer outra seleção de menor expressão europeia, que é onde ele rende menos? Pode pegar o histórico dele aí,
onde ele rende mais é a eliminatória de fase de grupos. E aí, ô CBF? E aí, Samir? E aí, Ancelotti? Vou esperar passar a eliminatória pra convocar? Ou então vou convocar quando tiver que jogar contra o Uruguai? Se tiver que enfrentar a Colômbia? Aí não serve de mais nada. Isso me revolta 100%, Motoca. Mas veja bem. Cara, o Neymar, o problema é que, igual você falou, ele tá virando aquele jogador. Sabe aquele. Todo time tem um jogador que falam, esse cara é bom pra compor o elenco, né, velho? Quando você vira esse jogador, você vira que os comentários fica André Rizek, Mauro César Pereira, Vampeta, falando que você é o cara bom pra compor o elenco, cara. Podem amarrar a chuteira lá no poste lá e larga a mão do futebol, cara. Pode largar a mão do futebol, entendeu? E o Neymar tá virando esse cara. Igual eu falei pra você, pra mim ele é o melhor de todos ainda. Mesmo ele compondo elenco, cara, pode falar, mesmo ele compondo elenco ainda, ele vai fazer a diferença. Então a gente pode levar ele lá pra Copa do Mundo. Aí deixa os caras se matando ali no começo. Aí no final lá, quando a gente estiver jogando contra a Bélgica, Alemanha, França, Inglaterra, nas fases final lá, a gente bota o Neymar só no finalzinho, só pra ele decidir, bota ali pra bater um pênalti, porque ele é bom de bater pênalti, porque realmente, cara, do jeito que tá as coisas ultimamente aí, se a gente botar ele desde o minuto inicial ali, fodeu, cara, vai quebrar em 2 segundos de jogo ali, o cara vai encostar nele, vai desfarelar no meio do campo, cara, tá louco, velho. Mas eu acho uma pena, sabia? Eu acho uma pena, porque o Neymar realmente é um dos meus jogadores favoritos, assim. Eu amo o Neymar, vi o Neymar no Santos, vi o Neymar no Barcelona, no PSG, mas realmente, cara, você vê com um argumento aí que eu não tinha pensado mesmo, aí fica complicado mesmo, sabe? E parece que realmente ele foge de toda a situação que é pra resolver, né? Parece que aquele Neymar lá do Santos, que jogava contra o Flamengo, Internacional, Corinthians, que pegava a bola, driblava todo mundo, resolvia, esse Neymar realmente pagou, né, cara? Eu ainda acho que é por causa de festas, né? É muito cruzeiro do Neymar, é Blaze, essas coisas aradas, aí é tudo amaldiçoado, né, cara? Isso aí ele pegou uma maldição. Ele deve ter pegado uma praga aí de algum lugar aí, cara, não é possível. Alguma mulher aí que ele se envolveu e que tinha alguma coisa que passou pra ele, não sei. E também ele virou meio que influencer, né? Eu vi esses últimos dias aí. Ele fez um gol de mão, né, cara? E logo depois já tava no story do Instagram falando por que ele fez o que. E vê se isso é atitude de jogador de futebol, né, cara? Se desculpando via stories, né? Vê isso aí. Cara, isso aí pra mim ali, eu vi aquilo ali e falei, cara, nossa, que decepção, sabe? Isso aí corta o coração da gente, sabe? A gente que viu o Neymar crescer ali, viu, era o Neymar, porra, vamos, agora vai, Copa 2014, vai, machuca, o cara leva uma joelhada nas costas. Aí vai, 2018, nada, velho. 2022, nada, sabe? Aí vai desanimando, você vai vendo que o cara virou. O cara, eu tive esse pensamento esses dias, sabe? Que a mulherada, elas têm a Virgínia delas lá, né? Que é a influencer dela. Tem não sei o que, Boca Rosa, né? Essa turma. Dos homens é o Neymar, velho. A Virgínia dos homens é o Neymar, velho. Dos últimos anos aí. Ele virou isso aí, cara. Virou isso aí, tá ligado? Aí depois ele escuta de Rica Perrone, de Mauro César Pereira, de Craque Neto. Ele fica escutando e ele acha ruim. Ainda ele vai bater boca com os caras lá. Né? Mas aí daí você vai ter que dar razão pra um retardado desse mesmo. Fazer o quê? O Neymar não se ajuda, né, cara? Mas é isso. Eu acho que eu fui muito longe, né, cara? Acho que eu fui muito longe aí, mas é porque é uma angústia aí que eu sinto de vários tempos, né, velho? Que foi acumulando. E essa história que você falou aí até dá um complemento com a informação. Dizem que em 2006 o terceiro goleiro da seleção brasileira, por saber que não ia participar e para validar a convocação, teve que fazer aula de pandeiro. 3 meses de aula de pandeiro com o Xande do Pilares e para justificar, né, levar, porque senão o técnico da seleção queria levar outro atacante no lugar, e aí ele quis segurar a vaga dele ali. Cara, eu acho que essa cultura de Brasil e pagode JBL tinha que acabar, sabia? Isso aí que tá atrapalhando a gente na Copa do Mundo, velho. Porque se você for reparar nas transmissões, velho, os caras ficam esperando mais um momento que o jogador vai chegar com a JBL e com a Juliette no rosto do que a partida do futebol em si, né? Ou do que o gol que o cara pode fazer. Fica lá o Galvão Bueno lá,
Ele fica, e tá vindo os jogadores! Olá, o Rafinha, vem com a JBL. Daí vem lá tocando o tal do MC Daniel na JBL e Juliette, e daí todo mundo fica só esperando esse momento, velho. Daí os caras ficam descendo do ônibus. E o problema é que eles vêm com uma. Eu acho que eles são muito marrentos, velho. Se você for ver os jogadores de antigamente, era samba raiz, não tinha Juliette, não tinha fone de ouvido. Era, porra, instrumento de verdade, não caixa de som. Os caras eram tudo calvo, mano. Tudo calvo, bigodudo. Sovaco fedido, tá ligado? Era tudo. Era outro esquema. Não tinha cabelo na régua. E, porra, o resultado em campo era magnífico, né, cara? Nem vou precisar falar aqui, né? Então eu acho que a gente tem que. O problema da seleção brasileira é um problema cultural também, cara. Não é só campo e extra, é culturalmente mesmo. Acho que tinha que dar uma reformulada nisso aí. E eu passei a minha vida inteira ouvindo que na seleção brasileira, na CBF, quem escala é o empresário. Quem escala, quem convoca é o empresário. E eu tô começando a acreditar, Motoca. Eu tô achando que quem escala são os empresários da JBL. Até uma parceria da CBF com a JBL de ficar trazendo os jogadores que têm a caixa de som pra entrar com ela e fazer essa ação de marketing no começo de cada jogo. Cara, não, eu também acredito nisso, cara. É a JBL que seleciona os jogadores que mais combinam com o JBL. Por exemplo, Thiago Silva não combina com o JBL, né? Por isso que não foi convocado, se você for parar pra pensar. Jogadores que não combinam com o JBL não são chamados. Ó, mas daí se você for ver todos da convocação dele ali, todos combinam descendo do ônibus com a JBL, cara. Se eu falar pra você Richarlison, o que vem na tua cabeça o Richarlison? Uma Juliette, uma JBL e a dancinha do pombo. É um movimento orquestrado de marketing, né? E desde pelo menos 2003 que eu escuto o Motoca, Dr. Motoca. Quem escala é empresário, não estamos ganhando porra nenhuma. 20 anos já sem Copa, 24 anos sem Copa, Motoca, e só os empresários calando. Então, você acha que foi certa a decisão de demitir os empresários pra trazer um Ancelotti pra escalar agora? Cara, agora é sim, o que vai acontecer? O Ancelotti vai trazer os empresários deles, né? Agora, só muda a nacionalidade dos empresários, cara. Mas vai continuar o mesmo, né? Igual, eu ontem, né, tava assistindo o Corinthians e Vitória, tava lá o Ancelotti com seus empresários italianos, espanhóis, né? Na verdade, o Ancelotti veio pro Brasil, né? E ele veio aqui só pra curtir. Só Rio de Janeiro, uísque, comidinha caseira ali, pá, muqueca. E daí o que ele fala? Joga pros empresários. Ele falou, cara, me desculpe, mas eu não vou ver Mirassol e Flamengo 4 da tarde. Por favor, eu vou lá, eu finjo que eu tô assistindo, eu vou ali, dou um oi ali, tchau. E vocês ficam vendo ali, analisa e manda pra mim. E se for ainda ter um empresário e jogador, aí tá dentro, né? Porque daí eu acho que eles devem receber alguma comissão por trás disso, né, cara? Não é possível. Esse é o meu pensamento. E você até me passou uma informação antes de começar aqui, a gente tava conversando, né? Você trouxe a informação pra mim de que o Ancelotti saiu aos 39 minutos de jogo, foi embora pra casa e ele ficou mais impressionado com o desempenho do atleta Garro e do Memphis Depay. E chegando em casa ele descobriu que nenhum dos dois era brasileiro. Então, cara, exatamente isso, cara. Eu tava vendo o jogo, e daí, né, você olha ali o time do Vitória ali, o nome dos caras, Renato Kaiser, Fabri, né? E daí do Mateuzinho. Daí, de certo, ele viu lá uns caras ali, né? Memphis Depay, Rodrigo Galo, os caras tocando pra lá e pra cá. De certo, ele anotou, né? Ele falou pro empresário, não, anota aí, vamos deixar aqui na análise, né? Daí chegando em casa, vocês fazem esse estudo, vê a estatística desse cara. Imagina, chegou lá, de certo, viu um cara argentino, outro holandês aí, quebra as pernas dele. Aí ele já desiste de acompanhar o Brasileirão no primeiro dia que ele foi assistido aí. Daí ele larga a mão mesmo. Informação, momento informação, Motoca. Primeira mão, furo aqui. Já que você citou, eu ia trazer mais depois essa informação, mas já que você comentou, o atleta do Vitória, Renato Kaiser, estava na lista dos 25 do Ancelotti, na pré-lista dos 50 e na lista dos 25, com uma ação coordenada de marketing com a cerveja Kaiser. Porém,
a Ambev e a cerveja Brahma cobriram a oferta da cerveja Kaiser e levaram o Matheus Cunha no lugar. Informação. Cara, porra, é uma bomba, né? Isso aí, uma bomba. E aí já entra numa briga de cerveja, né, também, né? E eu acho que fizeram bem de chamar o Matheus Cunha, porque, com todo respeito, Kaiser né, não passa muito credibilidade Kaiser, né? Então imagina a gente ter um jogador na seleção, que o nome dele é Rodrigo Kaiser, é um Renato Kaiser, e que ele tá lá por causa da Kaiser ainda, velho. Ah, não, realmente acho que foi uma boa negociação mesmo trazer o Matheus Cunha com a Brahma, mas eu só não entendi porque a Brahma quis o Matheus Cunha, né? Eu não entendi isso aí muito bem. Ninguém né? entendeu também, Motoca. Ninguém entendeu também. Parece que foi só pra não ter risco do Kaiser entrar mesmo, não fazer a ação de marketing. Faz sentido mesmo, né? Então, pra você ver que CBF, eu acho que a CBF, toda a seleção é mais que tem essas coisas, né, cara? De marca no meio, de jogador envolvido com Clearman e igual cervejarada, cara. Daí vira uma briga de marcas daí, né? O jogador ali, ele é só um fantoche, né? Ele é só um fantoche, e daí é JBL brigando pra quem quer aparecer com a caixinha, é Oakley pra ver quem vai estar usando o Juliette, é essa aí cerveja aí, cara. E desde o começo, Motoca. Você pega o exemplo do Pelé. O Pelé, ele tinha uma parceria com a Puma que ele era obrigado a amarrar a chuteira antes de começar o jogo. Pra televisão dar zoom na marca da chuteira e mostrar antes de começar o jogo. Então você já pega o Pelé, que é o exemplo máximo do Brasil, né? É desse jeito. Aí você pega essa da Argentina, o Messi não sabe nem amarrar a própria chuteira, Dr. Motoca. Como que vai fazer uma parceria dessa? Então é outro nível de entrega lá. Não, lá eles não estão preocupados, né, se o cara sabe amarrar a chuteira, não. Porque se o cara sabe chutar a bola no gol, não interessa, velho. Porque também, se ele tiver. Hoje em dia eles têm chuteira que até não amarra, né, cara? O cara bota ali a chuteira, não precisa amarrar nada. Então isso aí é o de menos, o cara não saber não amarrar chuteira. E você vê como no Brasil, daí essas coisas já importam, né? Essas coisas mandava o cara ficar amarrando a chuteira toda hora, né? Você vê como que aqui é sempre alguém tentando ganhar em cima, cara. É sempre alguém tentando levar um. Eu não gosto de usar essa expressão, sabe? É sempre um jeitinho brasileiro. Eu não gosto de usar isso, mas geralmente é sempre assim, cara. Acho que vocês me entenderam. A gente tá. É bem triste a situação, sabe? Eu todo dia eu penso numa maneira de sair dessa ali, né? Mas vamos ver agora aí com esse técnico novo aí o que vai acontecer, né, cara? Outra coisa, a pressão da torcida brasileira é uma coisa que o Ancelotti não conhece também. Você pega aí o movimento verde e amarelo, que é mais um case empresarial, né? Eu sempre que posso digo que sou totalmente a favor do movimento verde e amarelo. E o Brasil tava precisando de movimento como esse nas arquibancadas, porque não tinha nada, né? Tava precisando de uma torcida organizada pra CBF. E você sabe que o movimento verde e amarelo fez várias reuniões criativas com brainstorms de canto de arquibancada lindíssimos. E quase ninguém ressalta isso. Mas beleza. Se você começa a perder o jogo pra Bolívia na altitude, é perigoso alguns torcedores ali terem burnout do movimento verde e amarelo, sofrerem burnout. São horas de dedicação e fila, horas de voo com escala, Motoca, com overbooking, tudo mais que tem pra dar errado. Pra chegar no estádio, chega lá e não tem entrega dos atletas, não ganha da Bolívia, é burnout na certa. E haja gestão de crise pro Ancelotti lidar com algo assim, tá? Então, eu acho que aqui ele vai ver algo que ele nunca viu na vida. A pressão da torcida brasileira, cara. Por exemplo, imagina, ele treinou. Cara, nem no Real Madrid ele tinha tanta pressão. Nem no Real Madrid ele ia ver torcedor indo falar com ele lá, indo bater na porta do CT. Aqui, os caras aparecem lá na Granja Comari, cara. Perdeu pra Equador, acabou. No outro dia tá lá, o teu carrinho tá com os pneus furados, tá com os vidros quebrados. E é assim, cara. E realmente tem que ser assim. Tem o torcedor brasileiro principalmente do movimento. Como que é o nome do movimento aí, Chagazite? MVA, Movimento Verde e Amarelo. Ó, do movimento verde e amarelo? Pensa que, ó, os caras enfrentam, eles vivem pela seleção brasileira. Passam lá horas e horas em voos e toma bala de borracha da polícia dos outros países estrangeiros. E vão lá e grita e batuca e fala vamos, vamos, vamos. Pra daí chegar no fim do jogo os caras nem olhar pra cara deles. Não é. Ó, quando
quando eu estiver na gestão da CBF, vai ter um departamento só de torcida. E nós vamos cuidar exatamente dessas torcidas, desses pequenos movimentos que viajam pela seleção. E a gente vamos lá, vamos conversar com a polícia do país, vamos sempre estar observando eles, porque é um patrimônio, né, do Brasil, o movimento verde e amarelo. E ele tem que ser respeitado. Com certeza. E a escalação também assusta, né? Informação que chega pra mim por e-mail é que dos 11 inicial que o Ancelotti tinha como ideal pra ele, 3 estão lesionados, 2 estão com um processo aberto contra o Léo Dias na justiça e 1 é o Neymar, que passa por ambas situações. Mais da metade dos jogadores, então 6 jogadores dos 11 ideal inicial dele. Então fica difícil pro técnico implementar a filosofia dele e também fica difícil para nós, analistas, né, de entender qual filosofia o Ancelotti quer implantar na seleção. Então, aí você já vê que já tem um começo difícil, né? Desde o Real Madrid vem sofrendo com as lesões, só que no Brasil não tem o problema de lesões, né? Tem o problema baladas e Léo Dias, que aqui o jogador vem pra cá e ele tem um problema que ele não tem em qualquer outro país. Aqui a gente tem um cara que ele é o TV Fama dos jogadores. Então, pisou fora da cerca, já tá no Léo Dias, né? Mas, e falando em filosofia do Ancelotti, a galera fala que ele tem a filosofia de paizão, né? O Ancelotti é paizão. Mas eu acho que aqui na seleção não dá certo, cara, esse negócio do cara ser paizão, porque eu tenho a impressão que na seleção os jogadores não são muito unidos, sabia? Eu vejo uma guerra de ego entre eles. Então, pro Ancelotti implantar essa filosofia paizão, acho que aqui no Brasil vai ser bem difícil, sabe? E vou ser bem sincero, tá? Eu acho que o Ancelotti não quer nenhuma filosofia. Até porque se ele quiser, convocou mal. Porque devia ter chamado o Scarpa, que é um dos jogadores mais inteligentes do Brasil hoje. E é muito mais fácil explicar pra ele filosofia pra um atleta desses do que pro Marquinhos, pro Alisson, pro Rafinha. Então a seleção foi de Tite, que era pensador. Era um cara mais assim da escolástica de São Tomás de Aquino, né? Super religioso. Aí vai pra Diniz, que era psicólogo. Tentou implementar toda a teoria de Freud na seleção. Também não funcionou. Aí veio de Dorival, que pouca gente sabe, mas é um existencialista ferrenho. Não abre mão por nada. E não deu certo também. O existencialismo do Dorival não encaixou. Então, assim, eu espero que o Ancelotti não traga nenhuma filosofia e foque 100% em jogar bola. E a Argentina foi campeã assim ano passado. Você pega um jogador como Otamendi, como o McAllister, o Enzo Fernandes. Esses caras não têm consciência social nenhuma. Parece que o Enzo Fernandes nem alfabetizado foi. Então já fica claro que o negócio é futebol, é bola no pé, sem filosofia nenhuma, Ancelotti. É só fazer o simples, por favor. Acho que o jogador de futebol nem sabe o que é filosofia, cara. Aí vem isso aí que me quebra as pernas, cara. Vem um repórter lá do Sport TV lá, né? Me perguntar qual que é a sua filosofia, Carlos Ancelotti. Daí, o cara é professor de filosofia ou é treinador de futebol? Não vai perguntar como é que ele vai fazer pra jogar bola? Como é que vai fazer o gol? Né? Então, realmente, é como você falou, cara. O pessoal acho que confunde muito, né? Que tem que ter filosofia. Não tem que ensinar filosofia pra jogador. O jogador nem pra escola vai, rapaz. Então, isso aí tem que acabar mesmo. E realmente, eu acho que depois acho que desde que chegou o Tite, né? Que ele começou essa mania de filosofia. Porque o Dunga era um cara... Cara, o Dunga era um treinador que eu gostava, cara. O Dunga O Dunga, o apelido dele era burro, né, Motoca? E funcionava. Foi a melhor seleção brasileira desde 2002. Pós 2002 foi a melhor. Então, às vezes, ser burro funciona mais. Sim, não. Cara, e o Dunga, se você for parar pra pensar, ele chegou no mesmo lugar que o Tite chegou, né? E com menos tempo. Então é isso aí. Cara, o Dunga ele não tinha essa. Era jogar bola, xingar os argentinos e ser xingado de burro. Era isso. E realmente, você olhava assim, parecia que ele nem sabia o que tava fazendo mesmo. Mas o time jogava bola. E ele não vinha com esses papos de filosofia. Mas tem uma frase dele que ele falou num dia que ficou marcante, cara, que eu nunca mais esqueci. Ufa, Que ele
Achei que você ia parafrasear uma frase sua agora. Não, o Dunga uma vez, após uma coletiva de imprensa, ele foi questionado, né, por um repórter, por que ele não questionava no campo, né, por que ele não falava. Aí ele soltou exatamente essa frase: se gritar ganhasse jogo, eu chamaria o Tarzan. Então ali eu já virei fã dele, foi depois dessa frase aí que eu virei muito fã dele. Então, se desse pra um cara assim, pra voltar pra seleção, seria o Dunga, velho, sem dúvida. E o Ancelotti, ele comunicou nessa entrevista aí que você comentou que ele planeja repetir a escalação que ele usou no Real Madrid em 2022, que venceu a Champions League, que era um 4-3-3, com Vinícius Júnior, Benzema, Rodrigo, e na linha de meio campo era Modric, Casemiro e Toni Kroos. E informação em primeira mão, que só tem aqui: ele quer repetir a escalação porque o Ancelotti quer convocar o Toni Kroos na próxima lista dele. Ele ainda não chamou nessa porque nem a FIFA e nem a CBF tinham regulamento para jogador aposentado. E o Toni Kroos, ele tinha um contrato, né, que ele não podia atuar, ele é alemão, não podia atuar por outros países seguindo as regras da FIFA. Mas agora que ele aposentou, ele não tem regra nenhuma. Tipo, ele não tem que obedecer a nenhuma instituição. Então eles estão tentando trazer por vários panos aí o Toni Kroos para fazer funcionar esse meio campo. Já trouxe o Casemiro. O Modric está nativo, não vai ter como trazer, vai ter que improvisar com o Bruno Guimarães. Mas a intenção dele é trazer o Toni Kroos. Como não deu, ele trouxe o Gerson. Cara, ele levou muito a sério mesmo essa história de usar a escalação do Real Madrid, né? Eu achei que seria só informação, mas pelo jeito realmente ele tá tentando trazer os jogadores, né, cara? Não, e tomara que dê certo. O Benzema também, eu acho que a CBF podia ir atrás dele também, dar um jeito de contratar. É uma das coisas que faltou para a seleção brasileira esse olhar, né, nos últimos anos. Por exemplo, você põe um Cacilhas no lugar do Júlio César em 2010 e um Xavi no lugar do Felipe Melo também em 2010. O Brasil tinha vencido a Copa com folga, entendeu? Aí o Dunga vai, insiste em Felipe Melo, vai, insiste em Júlio César, toma, 2 gols, 2 falhas dos dois. Aí você pega em 2014. 2014 é um pouco mais complicado, né? Tinha que trocar bastante gente, mas 2018, Fernandinho. Você troca o Fernandinho ali, você me traz um Kanté. 2018 o Kanté tava no auge da carreira. Faltou esse olhar clínico pra CBF, desde 2002 tá faltando. Precisa vir um Ancelotti italiano pra enxergar o simples, velho. Então, na hora da convocação, ele olhou e falou: não, com esse meio de campo aqui que o Brasil já vinha jogando e que tem disponível para ser convocado jogadores que são nascidos no Brasil, não vai ter como. Aí ele olhou e falou: não, CBF, vamos aí, vocês que são cheios dos esquemas, arruma um esquema aí, ó. Eu preciso trabalhar com o meu Toni Kroos aqui e com o meu Benzema, senão não vai ter jogo. E realmente, se tudo isso acontecer, vai ser muito bom, cara. Aí eu confio mais no Hexa, sabe? Eu tava meio desconfiado, mas depois dessa informação aí, eu acho que realmente o Hexa dá pra gente sonhar, assim, sabe? Mas não muito, mas já começa a ter esperança, né? Com certeza o Hexa já é quase uma realidade. Agora pra encerrar, Motoca. Bate pronto. Ancelotti na seleção. Certo ou errado? Errado. Hexa, realidade ou não realidade? Não é realidade. Copa de 2026, com uma palavra. Esperança. Danilo na lateral direita. Crime. Neymar titular. Neymar titular. Correto. E pra encerrar, campeão da Copa de 2026. Nigéria. Valeu, muito obrigado. Com vocês aí, esse foi o Dr. Motoca, nosso doutor em neurocirurgia, com hiperfoco em Reels. Trouxe todos os pareceres aqui com o meu apoio sobre a situação do Ancelotti na seleção. E muito obrigado. Se você quiser dar um parecer. Eu que agradeço aí a oportunidade de eu poder expressar minhas opiniões aí sobre Ancelotti, pude mostrar meus pontos contra, meus pontos pró, e foi uma bela conversa. Espero voltar mais vezes aí. E sucesso aí no podcast aí. E tamo junto. Muito obrigado. E a gente fica por aqui.
e até a próximo episódio.